há uns 15 dias atrás, a gente finalizou a série da Marajó do Hélio. Foi um carro muito legal da gente poder mexer, poder apresentar a mecânica Chevrolet um pouco mais antiga para vocês, a mecânica especificamente do Chevette. E como a gente já combinou, todas as séries que a gente termina, a gente vai colocar uma sessão Tonela Responde na nossa página do Facebook, que é facebook.com/Tonela Oficial. Então a gente tem bastante pergunta aqui hoje, né, Bianca? É. E a gente eu vou pedir para que você comece a ler. A gente vai ter que selecionar algumas, a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente vai fazer o possível para esclarecer o máximo de dúvidas possível. Primeira pergunta do Jordan Canducho. Não consigo ser o primeiro a dar o like nos vídeos, mas estou escrevendo a primeira pergunta. Tonela, a troca da correia dentada em um motor como esse não poderia ser interessante, juntamente com todos os procedimentos de regulagem? Os manuais de época ou os conhecedores dessa mecânica tão bacana como você indicam algum prazo em específico para a troca desse componente? Parabéns pelo trabalho, sigo seu canal há muito tempo e sou um grande admirador do canal. Jordan Canducho, do blog Fusca, Canduche Música, de Sorocaba. Primeira pergunta do Jordan, eu faço questão de responder em primeiro lugar. Jordan, antes de mais nada, um abraço, obrigado pela sua participação, não somente no YouTube, no Facebook, no Instagram também. E eu me lembro que há mais ou menos uns 2 anos atrás eu tive o prazer de falar com o teu pai por telefone, a gente bateu um bom papo. Manda um grande abraço para ele. Bom, vamos lá. Sim, seria interessante a gente poder ter demonstrado a troca da correia dentada, mas é um carro que o Hélio já vinha trabalhando há algum tempo e eu acredito que uma das últimas coisas que ele tinha feito ali tinha sido a troca da correia. Eu tinha examinado e francamente a correia estava em perfeito estado. Então, ainda que eu tivesse bastante vontade de poder apresentar isso para vocês, eu acabei deixando para uma próxima oportunidade, porque eu percebi que ali a gente tinha manutenções mais urgentes ali. Tá? Os manuais, o que eu posso te falar na minha experiência, se eu não me engano, eu tinha uns suplementos que vinham na revista Oficina Mecânica, e eu acredito que eu tenho até hoje um guardado que falava das correias dentadas. Se eu não me engano, o prazo recomendado na época era de 30 mil quilômetros para o Chevetinho. Pergunta do Darwin Ferreira Oliveira. Bom dia, Tonela. Pegando o gancho da pergunta do Jordan sobre a troca da correia, por que em motores da linha Chevette Marajó, quando ocorre a ruptura da correia com o motor em funcionamento, os riscos de entortar válvulas era muito menor do que os carros mais atuais? Seria pela taxa de compressão cada vez maior? Assinado Darwin de Itatiba. Darwin, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pela participação, um grande abraço para você e para o seu pai. Na verdade, o risco da válvula bater no pistão, no caso da quebra da correia dentada, não está diretamente relacionado à taxa de compressão. Está mais relacionado ao desenho do motor, ao projeto em si, o desenho do pistão, se ele tem espaço para acomodar a válvula, o ângulo que a válvula trabalha. E naturalmente a gente imagina que com a taxa de compressão maior a gente vai ter as válvulas mais próximas, o que certamente é uma verdade. Mas existem formas de você aumentar a taxa de compressão, isso falando do lado do projetista, para que você não tenha, vamos dizer, uma interferência ali de válvula e pistão no caso de acidente. Então Chevettes, tanto a álcool como gasolina, eu tenho quase certeza que nem o álcool existia esse risco. No caso dos Fiat, todos os Fiat, se quebrar a correia dentada, você vai ter dor de cabeça. Isso não é pela taxa mesmo, porque o Fiat tinha 11, 12 por 1, e é uma taxa muito próxima dos motores flex de hoje em dia. Então está mais relacionado ao design do motor do que a taxa de compressão de uma forma isolada. Pergunta do Nilson Antônio Rutes. A impressão que dava nos vídeos é que o motor da Marajó estava rajando. Dizem que esse problema é típico desse motor. Há fundamento? Por que é fácil vermos um Chevette com o motor rajando? O que faz o motor rajar? Nilson, muito obrigado pela sua pergunta e um grande abraço. A gente fala normalmente que o motor está rajando quando ele faz um barulho característico, muito parecido com o que a Marajó do Hélio estava fazendo. Na verdade é quando você tem uma folga muito grande entre as bronzinas, normalmente da biela, e o virabrequim. Isso daí é aliado a uma baixa pressão de óleo normalmente.
Hoje em dia eu acredito que é fácil ver um Chevette com motor rajando, porque é um carro, como é que eu posso dizer, de uma forma geral, é um carro velho, um carro fora de linha há muito tempo. Eu lembro da minha infância nos anos 70 e nos anos 80, tinha muito Chevette, a minha mãe teve 2 Chevettes, eu tive nos anos 90, meu irmão gostava de Chevette, ele teve acho que 2, eu tive 2 Chevettes rapidamente, mas não que eu considerasse meu, eu tinha comprado para revender, porque foram 2 situações ali diferentes, a pessoa queria vender e eu acabei ajudando. E nenhum deles rajava, tá? Então eu acho que a gente tem que ficar atento para não generalizar. Ai, todo Chevette raja. Nos anos 90 isso não era uma verdade, nos anos 80 também não. Certamente, em qualquer época, todos os motores eram passíveis de rajar. Principalmente se você tentasse, ou acontecesse um acidente e você acabasse rodando sem óleo. Mas a gente vai considerar, não que ele tenha rodado sem óleo, porque ninguém faz isso no juízo perfeito. Tá? Ele provavelmente é um motor com muita quilometragem, com excesso de desgaste e eventualmente uma deficiência na bomba de óleo que acaba não colocando, não pressurizando corretamente o sistema ali. Então, na minha lembrança, os Chevettes da minha mãe nunca rajaram, tá? Claro, eram novos na época. Os Chevettes que eu comprei nos anos 90 e vendi, eles já eram carros relativamente rodados, 60, 80, 100 mil quilômetros, mas andaram muito bem, também não rajaram. A questão é que o Chevette é relativamente barulhento, o motor, mas a gente precisa avaliar essas questões de uma forma bastante objetiva. Hoje os Chevetinhos aí estão cansados na sua grande maioria, e é normal você ter um carro às vezes em ótimo estado, como era o caso do carro do Hélio, e apesar da baixa quilometragem ele apresentar alguns sintomas ali de algum tipo de desgaste ali. Eventualmente existe um fator que ninguém considera, pô, Tonela, é impossível ele ter 30 mil quilômetros e ele está rajando. Não é impossível, é muito possível por um motivo muito simples. Você pode ter um desgaste do mancal pela falta de óleo, tá? ou porque a pessoa não colocou óleo, não trocou o óleo no prazo correto, mas você pode ter a corrosão do óleo quando você não troca o óleo por muito tempo, que foi justamente o que aconteceu quando a mola já ficou parada um tempo. Você tem a formação de borra, o óleo contaminado, ele vai se decompondo e ele acaba ficando muito ácido, acaba gerando um ácido derivado ali, ou praticamente alguns sinais do ácido sulfúrico, e esse ácido sulfúrico é o que acaba dando uma corrosão ali que eventualmente, não posso afirmar com certeza, mesmo porque a gente nem desmontou, mas é uma possibilidade o motor dele estar rajando pela corrosão química e não por desgaste mecânico, porque uma coisa é certa, o Hélio é um cara esperto e ele sempre roda com óleo. Pergunta do Rogério Porfírio. Tonela, um bom upgrade na década de 80 e início dos anos 90 era colocar um motor do Opala 4 cilindros. Quais seriam as adaptações? E se fosse um 6 cilindros? Como ficaria o comportamento do carro? Antes do meu pai responder, um abraço, Rogério Porfírio. Rogério Porfírio, um grande abraço, cara. Obrigado pelo complemento da pergunta. Pelo jeito a gente lia as mesmas coisas no final dos anos 80. Esse upgrade certamente era um dos mais comentados e dos mais comuns. Tá? Era mais comum até a pessoa considerar isso do que fazer a troca do motor ter um Opala 4 cilindros e transformar em 6, que hoje em dia é muito comum. Por quê? Porque hoje o Opala é muito desejado também, como já era na época, e são menos Opalas hoje do que existiam há 20 anos atrás. Então às vezes a pessoa acha um Opala em perfeito estado, só que é 4 cilindros, ela fala, eu quero um 6, e ela vai lá e faz uma conversão que é relativamente simples. Você tem que afastar o radiador e praticamente é só colocar o motor 6 cilindros ali. Dependendo do câmbio que você tiver, você pode manter. Se for aquele câmbio de 5 marchas, que é o mesmo do Chevetinho pós-84, aí você tem que trocar por um câmbio de 6 cilindros, senão ele não aguenta. Desculpa eu ter desviado o assunto, a pergunta foi pro Chevetinho com Opala. Eu tive a oportunidade, eu tive a teoria e a prática. A teoria na revista Oficina Mecânica, que apresentou uma Marajó
com o motor, não, desculpa, foi a 4 rodas que apresentou uma Marajó com um motor de Opala 6 cilindros, ela foi o carro madrinha de alguma prova de Fórmula 1, não lembro o ano, e eu lembro que eles elogiaram bastante o carro. Tive a oportunidade de andar num Opala, num Chevette com motor de Opala 6 cilindros, mas francamente ele não tem a estabilidade, ele não tinha a largura, eu acredito que para harmonizar com o motor, não vou nem dizer tão potente, porque a potência você conseguiria direcionar, mas sim muito pesado o motor para a suspensão do Chevetinho. Andei, era praticamente uma cadeira elétrica, porque também não era um motor original. Eu lembro que eu andei em dois Chevettes, um Chevetinho, na verdade, e uma Chevy 500, com motor de Opala 4 cilindros. E ficou extraordinário, ficou muito gostoso de dirigir, porque ali era a solução que dava todo aquele torque que a gente gosta, que a gente queria, não era aquele carro que ficava embaralhando. Os caras usaram motores originais de Opala ali, com o DFV 446, e o Chevetinho ou a Chevy retomava com muita facilidade. Nessas adaptações, em particular a da Chevy, que eu conheci o dono e eu acompanhei, a Chevy era acho que 86, 87, praticamente ele tirou o motor do Chevette, colocou o motor do Opala, o coxinho ali, o suporte era praticamente a mesma coisa, e se eu não me engano ele fez uma adaptação no radiador para poder usar o radiador do Opala, que era maior, colocou uma ventoinha elétrica e o carro ficou muito bom. Na parte teórica, a oficina mecânica ela debatia bastante essa questão dessa adaptação, mas normalmente eles imaginavam uma adaptação mais abrangente. Se você vai colocar o motor, seja o 4 ou 6 cilindros, você tem que colocar o diferencial do Chevette automático, que é a mesma coisa você falar que você precisava do câmbio SP2 alguns anos atrás. O cara te vendeu o câmbio SP2 a preço de ouro, tá? E ninguém se tocava que era mesma relação coroa e pinhão do pós-84. Para você ter uma ideia, quando eu comprei o meu Fusca, o branquinho, eu caí nesse erro, ele era 1600 e eu caí nesse erro de comprar um câmbio, o famoso câmbio de SP2. E claro, foi caro e o carro não ficou bom, mas naquela ocasião ninguém comentava, não precisa do câmbio de SP2, é o mesmo de um Fusca pós-84. Por que ninguém comentava? Porque os caras queriam vender e eu fui uma vítima dessa situação. No caso para finalizar agora, no caso dos 6 cilindros no Chevette, a adaptação é muito complexa. Você tem que, pelo que eu me lembro, afastar o câmbio, tem que mudar o suporte da caixa de câmbio ali, que tem que ser específica do Opala, tem que fazer uma funilaria na parede de fogo ali para encaixar um pedaço do motor, para que ele caiba ali na frente. O radiador fica esmagado ali na frente. Então eu acredito que, para o meu gosto pessoal, um Chevetinho com motor de Opala, do Opala 4 cilindros, ele fica muito interessante. No caso de um 6 cilindros, eu acredito que já é melhor você partir para uma outra solução. Só para complementar a tua dúvida, Rogério, às vezes eu vejo algumas pessoas comentando, porque a GM ela tinha planos de colocar o motor do Opala no Chevette, estava tudo pronto, eles já deixaram o mesmo coxinha ali, porque a qualquer momento eles colocariam. Isso daí eu discordo, é uma opinião pessoal, tá? Eu nunca li nenhuma publicação a respeito oficial, simplesmente, olha, dizem por aí que não sei o que, isso daí não tem valor. Eu nunca vi uma afirmação objetiva de que isso realmente era um plano, e eu tenho a opinião de que ele não seja por um motivo muito simples. O Chevetinho existia simplesmente para a GM competir na categoria dos carros pequenos, dos carros leves, dos carros econômicos e com cilindrada provavelmente abaixo de 2.0. Esse é o primeiro ponto. Tá? A questão da facilidade da adaptação, não, eles já colocaram o câmbio do Opala 4 cilindros ali. Não, é o mesmo coxinho que usava no Opala 4 cilindros. Isso é uma questão fabril. Quanto menor variedade de peças numa fábrica, menor a possibilidade de você ter uma falta dessa peça. Comprando em maior quantidade, menor o preço que você paga. E o resultado final, ainda que seja um produto diferente, ele pode compartilhar sem problema nenhum boa parte das peças mecânicas. Isso daí não vai somente na questão do coxim, por exemplo, ou na questão
da caixa de câmbio. Se você observar o painel de um Chevette dos anos 80 e comparar com o Opala, a saída do ar, aquela gradinha que tem aquela persiana ou veneziana, ela é exatamente a mesma que usa no Chevette, só que ela fica numa outra posição, enquanto no Chevettinho ela fica na vertical, no Opala e Caravan ela fica na horizontal. Então eu acredito que, isso daí não estou complementando só a tua dúvida, eu acredito que a GM não planejou, ela sabia muito bem que era perfeitamente possível, mas não que ela tenha considerado de fato colocar o carro com motor 2.5, mesmo porque ela já teria o Opala 2.5, que não sei se é comercialmente interessante você ter dois carros iguais ali com a mesma motorização. É capaz de um matar o outro, é capaz de você acabar tendo um prejuízo. Eu acho que o Chevettinho nasceu para ficar na categoria até 2.0 mesmo. Agora 2 perguntas muito parecidas. A primeira é do Luan. Saudações, Tonela. Qual ou quais os problemas mais típicos que os carros com tração traseira, como o Opala, Marajó, Chevette, etc., podem enfrentar? Há algum meio de evitá-los? Manda um abraço para o ADNA Fusca Clube aqui de Cáceres. E a segunda pergunta é do Reinaldo Miete. Grande Tonela, uma pergunta. Quais são as vantagens que você enxerga na tração traseira em um carro como esse? Grande abraço, São Bernardo SP. Bom, um grande abraço para você, obrigado pela participação, e um grande abraço também para o ADNA Fusca Clube de Cáceres, no Mato Grosso. Luan, o Chevette, o Opala, o Maverick, Dojão, todos esses carros eles têm uma configuração mais clássica e mais tradicional. Motor longitudinal na dianteira, caixa de câmbio, um eixo cardan, diferencial no eixo traseiro, o eixo normalmente rígido. Tá? E por conta disso você tem um peso, vamos dizer, do conjunto mecânico muito elevado. Se você for comparar, por exemplo, com um motor transversal e um câmbio com tração dianteira ali. Então você tem um eixo cardan girando, o motor precisa acelerar, ele desperdiça energia acelerando toda aquela massa. Mesma coisa quando ele vai desacelerar, o diferencial ali na traseira. Então qualquer massa que você tiver rotativa ali, ou gerando atrito nos mancais ali, que são muito mais do que num tração dianteira, você tem perdas mecânicas. Então teoricamente tá, uma configuração dessa é menos eficiente, aproveita menos a energia do motor. Claro que isso daí para um cara que tem Opala, vai ouvir uma coisa dessa, ele vai dar risada, porque você vai comparar com o Fiat, mas a gente está falando do ponto de vista técnico. Tá? Um Opala desperdiça muito mais energia, ou um Chevette, do que um Uno Mille, independente da potência que ele tenha. E por conta do maior peso, da maior maior quantidade de peças, a possibilidade de quebra ali é maior também. Então você tem, no caso específico da tração traseira com motor dianteiro, você tem um eixo cardan, a cruzeta pode quebrar, o rolamento de uma cruzeta pode ficar sem graxa e a cruzeta pode quebrar, o eixo cardan cai. Ou você pode passar numa lombada, alguma coisa assim, bate o eixo cardan e ele começa com uma vibração terrível ali embaixo do carro. Eu diria que isso são características ali da solução, do conjunto mecânico. Não tem como a gente apontar, não, isso é um defeito. Na verdade é uma característica que todos os fabricantes, com o passar dos anos, aí, com a evolução, eles acabaram percebendo que existia uma solução mais eficiente que aproveitaria melhor a potência do motor, que é a tração dianteira com o motor transversal. Bom, e agora a gente chega na dúvida do Reinaldo Miete. Um grande abraço, Reinaldo. Quais as vantagens na tração traseira em um carro como esse? Francamente, eu não vejo nenhuma. Tá? Eu vejo algumas características aí que a própria indústria, na sua evolução aí, percebeu que eram características não muito boas e acabaram modificando para tração dianteira e motor transversal. E a gente volta no tempo e consegue fazer praticamente a comprovação desse detalhe nos anos 80 no campeonato de marcas e pilotos. Campeonato de marcas e pilotos foi uma categoria brasileira, provavelmente na melhor época do automobilismo aqui no Brasil,
onde as montadoras participavam com equipes de fábrica. E isso foi nos anos 80. Então a Fiat tinha primeiro o 147, depois veio o Fiat Ode CSS, que é muito famoso hoje em dia justamente por ter sido praticamente preparado para correr nessa categoria. Depois veio o Fiat Uno. A Volkswagen correu principalmente com o Passat e depois com o Gol, mas o Passat era praticamente insuperável na questão de desempenho ali, de estabilidade. A Ford corria com o Escort, que fez muito bonito também. E o que todos esses carros têm em comum? Eles têm um motor dianteiro. O Passat é o único que tinha um motor longitudinal, mas o Fiat, tanto os Fiat como o Escort, ele tinha um motor transversal. E por último, vinha o Chevette, com motor dianteiro e tração traseira. Basta você consultar e fazer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver que um fabricante que teve menos vitórias ali, que teve uma participação menos expressiva naquela ocasião, foi a GM, porque ela participava só como um carro de tração traseira. Dinamicamente, a grande desvantagem de você ter um motor na dianteira e uma tração traseira é que, pelo fato do peso estar mais concentrado na frente do carro, isso vale para os 4 que eu citei do campeonato de marcas e pilotos. Se você começar a fazer um círculo, acelerar cada vez mais, sem parar, mesmo sem mexer na posição do volante, numa determinada velocidade, esse círculo ele vai começar a aumentar de diâmetro involuntariamente. Você não quer que ele aumente, mas você vai perceber o pneu derrapando e ele aumentando de diâmetro, O Chevette vai fazer isso, o Escort, o Fiat e o Passat. E qual seria a solução no caso? E mesmo uma Opala faria a mesma coisa. Qual seria a solução no caso para você voltar para a pista, imaginando que você está numa rua e está passando outro carro, você tem um poste, uma calçada ali? É você aliviar o pé do acelerador. Mesmo se uma pessoa no trânsito normal toma um susto e o carro abre numa curva, instintivamente você tira o pé. Tá? Num tração dianteira com motor dianteiro, isso daí representa uma frenagem na roda da frente, e praticamente o que você precisa, só essa tirada do pé para você voltar ele. Claro que dentro de parâmetros ótimos, dentro de uma situação otimizada, tudo que você precisa é tirar o pé para ele voltar na trajetória ali original. Tá? Então, vamos dizer, no susto, você só tirou o pé e voltou para a trajetória original. No Chevetinho, como a tração é traseira, essa tirada do pé vai dar a compressão do motor, quando você tira o pé, vai dar uma segurada, só que no lugar da roda da frente, é da roda de trás. E o que acontece? No lugar dele sair de frente, ele vai imediatamente trocar o comportamento dele. É um carro bipolar, ele vai tentar sair de traseira. Isso no cotidiano, no dia a dia, colocava o motorista comum, o motorista, não vou dizer distraído, mas o motorista que está simplesmente se deslocando do ponto A para o ponto B, às vezes passando um susto. Coisa que a tração dianteira, na mesma circunstância, não ocasiona. Outra vantagem, ainda que não seja a solução aplicada, por exemplo, para carros esportivos de verdade, para a Fórmula 1, a tração dianteira, mas outra vantagem é que a maior parte do peso está em cima do eixo que está tracionando. Seja no Fiat, seja num Gol, seja num Fusca, que está tudo aqui na traseira. Agora você pega um Opala, um Chevette, o peso está na frente e a traseira está solta. E aí você finaliza com aquilo que justamente é o que as pessoas consideram o grande atributo do Chevette. Você consegue dar um zerinho na porta de uma escola, levantar aquela fumaceira toda, você consegue cantar pneu, você consegue atormentar toda a tua vizinhança. Isso não é sinal de potência, é sinal de desequilíbrio dinâmico, é sinal de que você tem o peso no lugar errado do ponto de vista da física. O peso está na frente e a tua traseira está sem tração nenhuma. Pergunta do Gabriel Gomes dos Santos. Tonela, pegando o gancho da pergunta do Rogério Porfírio sobre os famosos Chepalas, gostaria de saber se essa troca de motor, tanto para 4 ou 6 cilindros, altera muito a distribuição de peso, deixando a traseira muito solta e, se necessário, trocar o diferencial e utilizar o de Opala, ou o diferencial do Chevette já dá conta do recado? Gabriel, obrigado pela tua participação, obrigado pela pergunta. O que eu estava comentando, tanto a Chevy que eu andei, quanto os Opala, sejam os Chevetinhos, sejam 4 ou 6 cilindros, os 4 cilindros estavam bastante equilibrados, tá? O que
me faz deduzir que o equilíbrio de peso ali estava dentro do... tinha sido alterado pouco, mas os 6 cilindros estava muito esquisito, tá, para andar. E em relação ao diferencial, é aquilo que eu comentei, a revista Oficina Mecânica ela já vinha com uma receita que praticamente era obrigatória a troca pela relação mais longa do Chevette automático. Isso daí é com a intenção, é a mesma intenção do câmbio da SP2 no Fusca. Se a pessoa está visando somente a velocidade máxima e você nunca vai ficar acelerando, ou nunca, não posso dizer, mas o objetivo não é esse, o prazer de você dirigir um carro é o que você mais faz com ele, ou seja, até os 100 por hora. E para você manter até 100, 120, eu acho que qualquer carro com uma relação de diferencial um pouco mais curta, fica mais gostoso de dirigir, fica mais leve, fica mais ágil. Tá? Então, particularmente, se eu fosse fazer uma modificação num 4 cilindros, a de 6 cilindros eu não faria. Tá? É preferível você ter uma Opala 6 cilindros, porque aí a diferença de peso das carrocerias não justifica o que você perde ali de estabilidade e de força, vamos dizer, de estrutura da suspensão dianteira. Tá? Então eu acredito que dá para andar com o diferencial original, no caso do 4 cilindros. O problema, o grande ponto, é que se a pessoa não está contente com o Chevette 1.6, não é que ela vai andar numa boa, ela vai andar de forma civilizada, ela quer ficar acelerando. E esse acelerando, ainda mais no tração traseira, a gente entra no que eu comentei há algum tempo atrás. O cara vai ficar dando cavalinho de pau em porta de escola, principalmente com o Chevette. Então o cara vai querer sim ficar dando tranco com o Chevette. E aí o que acontece, ou seja o diferencial do Chevette, ou seja o diferencial do Opala, nenhum vai aguentar. Porque o cara vai ficar dando paulada no câmbio, vai ficar soltando a embreagem com tudo. Aí ou você estoura a cruzeta, ou você vai estourar o diferencial, ou você estoura tudo. Então eu acho que mais do que você, vamos dizer, se privar de fazer uma modificação porque você leu em algum lugar, para colocar o motor do 4 cilindros eu tenho que colocar o diferencial do Opala. Primeiro, que a adaptação do diferencial é complexa, não é simples. Tá? E segundo, que o custo vai aumentar muito. E é muito mais fácil você ter consciência que você não precisa daquelas... tirar o pé da embreagem com tudo, judiar, em outras palavras, do carro para conseguir curtir o carro. Eu acho que dentro disso, da tua dúvida, o equilíbrio perfeito é simplesmente um Chevette, seja ele qual for, de que ano que for, com câmbio pós 84 de 5 marchas, não mexe no diferencial se estiver bom, e um motorzinho de Opala 4 cilindros que, se tiver uma dupla carburação, você já vai ficar com um sorriso de orelha a orelha até na hora que você estiver dormindo. Pergunta do Rafael Pompilho da Silva. Olá, Tonela e Bianca. Gostaria de saber o que é aquela barra que todos os carros da linha Chevette têm atrás do diferencial na suspensão traseira. Me parece que outros carros da GM não contam com essa barra, e sempre me chama a atenção quando vejo a suspensão dos Chevette e derivados. Abraços, Rafael. Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Rafael, muito obrigado pela sua participação e pela sua pergunta. No caso, eu acho que é mais fácil desenhar. Aqui eu tentei fazer o esquema mais ou menos da visão lateral. Você imagina que aqui está a roda traseira do Chevette. A roda ela vai ligada, aqui está o eixo do diferencial, tá? O semi-eixo que sai para a roda traseira, onde traciona. Então aqui a gente tem o eixo cardan que está girando, a gente tem um ponto de apoio aqui na carroceria, a gente tem uma bandeja, um braço, como você preferir chamar, que sustenta o eixo traseiro. Então você tem isso, aqui está a visão traseira do Chevettinho, aqui você tem o braço, tá, visto na traseira, aqui você tem do outro lado, aqui você tem a mola com o amortecedor fica logo do lado, ou normalmente, como no caso do Opala, o amortecedor acaba ficando aqui, nessa situação, tá? E o Chevette é bem parecido. Então o que acontece? No momento que você acelera, e se você acelerar com muita força, o cardan ele vai gerar uma força nesse sentido. Então até que a inércia consiga movimentar, transmitir o movimento para as rodas, é natural que esse movimento que você está vendo aqui do pinhão do diferencial vai tender a colocar uma carga nesse sentido para cima e uma, desculpa Chiquinha, e uma nesse sentido para baixo. Em outras palavras, quando você colocar torque aqui no diferencial, o teu carro ele vai entortar e vai entortar muito o eixo traseiro em relação à carroceria. E não seria nada legal nem para quem está, nem para os passageiros, nem para o motorista, e muito menos pela questão
dinâmica do carro, porque fazendo isso daqui, você automaticamente você teria menos tração na roda que levantaria. Então aquilo que pra gente parece uma coisa estranha, para quem gosta de mecânica, porque ela é assimétrica, normalmente a gente gosta de tudo que a gente vê de um lado, a gente vê do outro. Pra gente a mecânica ela tá equilibrada, ela flui melhor dessa forma. Nesse caso é uma exceção, eles fizeram um suporte aqui, por exemplo, eu não tenho certeza se sai desse lado ou se sai desse, mas o efeito seria basicamente a mesma coisa, tá? E o braço vem até um ponto da carroceria. Então no momento que você tenta torcer, esse braço impede esse movimento, tá? Ele limita, é quase como uma barra estabilizadora. Não é barra estabilizadora porque existe alguma coisa equivalente a uma barra estabilizadora em alguns eixos traseiros dos Opalas principalmente. Não é uma barra estabilizadora, é um compensador para no momento que você colocar essa força para subir aqui, para juntar com a carroceria, isso daqui dá uma segurada e dá uma equilibrada para que equilibre com esse lado e não seja tão, vamos dizer, perceptível para quem está dentro do carro que tem alguma coisa lá embaixo que se pudesse ia girar solta igual uma hélice. Não vou chamar de defeito, mas isso é uma característica quando você tem um motor longitudinal, essa tendência de torcer o carro. Quando você tem um motor na transversal, o que acontece no momento que o motor gira, ele já coloca uma carga como se o carro fosse começar a andar e começar a andar para frente. Então é por isso que hoje em dia 95% dos carros que a gente vê por aí que facilmente acessíveis, ou mesmo os que não são facilmente acessíveis, mas que tem uma solução, vamos dizer, uma construção mais simples, eles têm motor e tração dianteira. Mais uma dúvida aqui que eu acredito que eu já esclareci, mas eu vou deixar o registro aqui. João Vitor Gonçalves, de Coromandel, Minas Gerais. Tonela, a colocação de um 4 cilindros de Opala na linha Chevette Marajó é simples? Um 4 cilindros sim, eu acredito que é um excelente upgrade. Tá? Aqui a gente também tem uma dúvida do Antenor Lino, de Nova Resende, sul de Minas Gerais. Com esse motor tem como realizar melhorias, como por exemplo trocar os balancinhos como você já fez no Fusca? Teoricamente sim, eu não conheço peças de performance para esse motor, tá? Uma coisa eu posso te garantir, as peças do Fusca não serviriam em hipótese alguma no motor do Chevette. Pergunta do Fábio Outerello. Notei que houve dúvidas quanto às cilindradas do motor. Finalmente, o Marajó é 1.4 ou 1.6? Não há esse registro na documentação? Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelas aulas. De Florianópolis, Santa Catarina, por um mundo melhor. E a pergunta do Carlos Eduardo Pacheco, que é muito parecida. Foi possível chegar a um consenso sobre a cilindrada do motor? Se 1.400 ou 1.600? Parabéns pela série, é sempre bom termos novidades. Carlos Pacheco, de Porto Alegre. Fábio e Carlos, muito obrigado pela participação. A dúvida é praticamente a mesma. Nas tabelas que eu tinha aqui, tanto na tabela da SAM, de regulagem dos motores, como na tabela da Weber, para esse ano, especificamente da Marajó 81 e 82, a gente tinha as duas possibilidades de motor. Tá? E eu acabei ficando na dúvida qual que era. Não me apeguei somente à cor do motor, porque ainda que isso daí possa ser um indício, não é a garantia do que a gente tem ali. Acredito no final que era sim 1.6 e não tem nada marcado na documentação. Pergunta do Marcos Paulo Júnior. Tonela, por que o defeito no servo-freio causava oscilação na marcha lenta? Marcos Paulo, de Jundiaí. Marcos, muito obrigado pela participação, uma excelente dúvida. O servo-freio, na verdade, é um disco de borracha, praticamente do diâmetro daquela cápsula que a gente vê, e ali existe uma ligação direta no coletor de admissão do carro, seja no carro que for. Então, no uso normal do carro, o que acontece? Quando você não está acelerando, o vácuo no coletor é o maior possível, ele é grande. No momento que você acelera, esse vácuo ele é variável. O maior vácuo possível é no momento que você está com o motor em alta rotação e tira o pé e ele está naquela situação de compressão. Ali é o maior vácuo porque o motor está em alta rotação e de repente você fecha a borboleta e ele está na situação de maior vácuo possível. Quem criou o hidrovácuo pensou em aproveitar de uma forma muito inteligente
essa energia como uma ajuda para diminuir o teu esforço no momento de frear. Isso daí pode ser aplicado em, teoricamente, qualquer carro. Então, no momento que você pisa no pedal, além de você acionar mecanicamente o pino que vai acionar o pistão do cilindro mestre, você abre a válvula que permite que ocorra um vácuo dentro daquele diafragma e puxe e te ajude puxando o disco de borracha onde está preso justamente o pino que você tá pisando ali, acionando o cilindro mestre. Então, quando esse diafragma ele resseca, ele fura, ele escapa, ele rasga, acontece alguma coisa, você passa a ter uma comunicação direta do vácuo do coletor de admissão com a atmosfera. Então muitas vezes, dependendo do que aconteceu no servo-freio, o motor não para ligado, o motor fica com a rotação oscilando, por isso que é um indício de que você pode ter um problema no servo-freio. Pergunta do Matheus Freitas. Tem um Chevette 79 e o servo-freio dele também está furado. Acabei desativando ele. A pergunta é, andar sem o servo-freio sobrecarrega o pedal e o cilindro mestre? Sou de Goiânia, valeu! Matheus, eu acredito que de todas, a sua dúvida é a que envolve mais segurança de quem tiver a oportunidade de assistir esse vídeo. Jamais você pode desativar o servo-freio. O servo-freio não é um acessório do sistema de freios do seu carro, ele não é um complemento, ele é parte integrante e fundamental por um motivo muito simples. O design, o dimensionamento do cilindro mestre, para você usar com um servo-freio, é completamente diferente do que um cilindro mestre que você não tenha a ajuda do vácuo, a ajuda pneumática. Tá? Então jamais você pode fazer isso, a não ser que seja numa situação de extrema urgência. Por exemplo, você está voltando para sua casa e furou a cápsula. Tá? Para o motor continuar funcionando, você até pode isolar ali, mas o pedal fica muito pesado. A questão é que provavelmente você se condicionou a colocar 1 tonelada no pedal para o teu carro, quando tiver 40 por hora, parar no espaço de 50 metros. Tá? Mas jamais você deve fazer isso e ninguém deve, vamos dizer, alterar o sistema de frenagem. Se você tem alguma coisa que você não queira ter o servo-freio no teu carro por algum motivo, seja qual for, você precisa verificar se no modelo em questão, ou seja, no Chevette, existiu algum cilindro mestre que era direto, que era sem servo-freio, igual no caso do Fusca. Tá? E aí você poderia fazer a substituição, ainda que não recomendada. Tá? Mas a primeira coisa que eu espero que você faça depois de assistir esse vídeo é procurar um servo-freio para você. Bom, eu gostaria de poder responder todas as dúvidas, mas são muitas e algumas não estão relacionadas diretamente também a Marajó ou a um Chevetinho. Então, para a última, eu deixei a dúvida de um cara que é dono de uma ratoeira, mas uma ratoeira pesada, que em algumas semanas vocês vão ter o prazer de conhecer aqui no nosso canal. Pergunta do Jorge Espíndola. Olá, Tonela e Bianca. Nas décadas de 80 e 90, a gente tinha uma publicação que era muito discutida na escola entre os apaixonados por carros. Era a revista Oficina Mecânica. Entre as diferenças da outra grande publicação, a 4 rodas, era que a OM apresentava tutoriais de procedimentos e adaptações passo a passo para fazermos nos carros. Entre eles estavam, como exemplo, aumento de potência e troca de motores, Chevettes com motores de Opala, Fuscas V8 e AP e Cadetes com motores AP. Qual a sua opinião sobre essas adaptações? Jorge de Cuiabá, Mato Grosso. Bom, Jorge, um grande abraço a você e em algumas semanas a gente vai conhecer a sua verdadeira ratoeira. Sim, eu passei a adolescência ali lendo a Oficina Mecânica, particularmente eu acredito que de 86, que foi o ano que ela foi lançada, se eu não me engano, até 89, início dos anos 90, era uma revista fantástica. Tá? Infelizmente, ou não sei nem se isso é um motivo para me lamentar, mas eu não tenho um apego material para a revista. Eu não sou aqueles caras que abrem o armário, olha, isso daqui era de quando eu tinha 3 anos, isso daqui era de quando eu tinha 5. Não, normalmente eu levava a revista em algum lugar, a pessoa via, gostava, e eu deixava com ela para ela ler, porque mesmo que eu já tinha lido,
e sempre existe a máxima, a informação tem que ser compartilhada, e quando você dá uma revista usada para alguém, você está compartilhando uma informação gratuita, mesmo uma informação que você pagou barato, tá? Então eu sempre fui praticante disso, sempre acreditei nisso desde sempre. Então eu não tenho nenhuma mais das oficinas mecânicas que tanto me ajudaram. E eu lembro que uma em particular era a que eu mais gostava, que era uma que eles tinham juntado, olha que revista bacana, eles tinham juntado os melhores preparadores da época ali, e cada um tinha dado uma receita de algum motor, provavelmente na sua especialidade. Então tinha um cara que tinha dado receita do Opala, que era um cara que era preparador de Stock Car, o outro dava receita do Fiat, se eu não me engano, Lossaco, tinha uma Malanga que deu uma receita de Fusca lá, mas era praticamente uma receita de pista. E junto com esses caras, era só cara, vamos dizer, já consagrado ali em trabalho ali em Interlagos, nas pistas. E eu lembro que a maioria era receita para pista, não ficou muito claro ali para quem lesse a revista, que aquilo não era legal de se usar na rua. Eu lembro que quando eu peguei, se eu não me engano, eu posso estar enganado, eu gostaria muito de poder localizar a revista de novo, mas eu acredito que o Lossaco foi o cara que deu a receita mais fraca de todas para um Fiat, tá? E eu lembro que eu olhava e falava, não, olha o Opala desse cara, não sei com que comando, 301,5 milhões de graus, o Malanga tinha um Fusca que dava 150 cavalos, e assim por diante, umas receitas de arrancada. E esse Lossaco, se eu não me engano, ele deu uma receita lá que um Fiat acho que dava 80 cavalos, alguma coisa assim. Eu lembro que na época, um bobão, eu achava aquilo um absurdo, que não sei o que. A grande verdade é que provavelmente o Lossaco foi o único cara que entendeu o propósito da reportagem. Era você montar um motor que você pudesse usar na rua, usar no cotidiano, montar um carro para você andar todo dia. Então certamente eu acho que a receita mais bem sucedida ali, se alguém aplicou, era aquela. Então tinha muita informação, Jorge, na revista, que infelizmente, a gente não pode reclamar, jamais ser mal agradecido, mas infelizmente às vezes na falta de um parágrafo a mais, olha, isso aqui é para pista, isso daqui fica melhor em tal situação. Eles gostavam de mostrar as modificações. E como você comentou, Chevette com motor de Opala, eu vi muitos, eu vi alguns na revista, mas eu vi alguns pessoalmente que eu gostei muito. Inclusive tem uma oficina mecânica que saiu um Chevette que o cara adaptou um motor Ford Georgia, aquele OHC 2.3, o 4 cilindros do Maverick. Pô, eu questiono quando o cara mistura marcas assim, GM com Ford, eu acho uma coisa meio esquisita. Mas eu lembro que foi uma adaptação muito bem feita, o cara fez flange, o cara fez tudo. Parece que o cara fez isso tudo na casa dele e o resultado ali ficou excelente. Ainda por cima ele turbinou. Esse particularmente eu me lembro bastante, deve ter sido um resultado, apesar da heresia, deve ter sido um resultado fantástico. Me lembro também do Chevetinho, eu lembro também com motor de Opala. Lembro sim de um Fusca V8, eu acabei encontrando, vi esse Fusca pessoalmente no Shopping Center Norte, no encontro no início dos anos 90. E francamente é uma coisa que para quem gosta de verdade de Fusca, gosta do motor também. Então não é que a gente é fresco, não é que a gente é chato, não é que a gente é Zé Frizinho de motor. Mas, pô, você quer melhorar o motor do Fusca, melhora, mas colocar um ferro de Detroit na frente do Fusquinha, não lembro, eu entrei embaixo, vi a suspensão, mas eu prefiro um V8 no Maverick. Eu acho que o resultado final é muito melhor. Isso daí acho que serve como exercício ali de criatividade, exercício de adaptação. Eu lembro que o cara ligava o carro de vez em quando, apavorava, fazia aquele barulho todo, mas era um motor de Maverick, tá? Era um motor de Maverick num Fusca, tá? Aí cada um sabe se vai gostar ou não. AP no Cadete, graças a Deus eu nunca vi, porque eu acho que um AP num Golzinho não tem situação melhor, e um Cadete pode ficar muito bem com o motor. Eu acho que a partir do momento que o motor não está me atendendo naquele carro, eu abro mão da estética, abro mão de tudo. Se eu vou atrás do motor, eu aceito qualquer carcaça, tem que encaixar no motor que eu quero. Só para finalizar a tua dúvida, as modificações mais fantásticas que eu vi, eu tive a oportunidade de ver algumas ao vivo. Tinha uma empresa que chamava DMAP, que fabricava relógio de ponto,
E o filho do dono, eu acho, ou o neto, eu não lembro, ele gostava muito de carro. Então na mesma oficina mecânica ele tinha vários carros de arrancada. Um que sempre foi o meu sonho de consumo era um Puma GTB com motor 302 V8 da Ford. Não dá nem pra gente chamar de outra heresia, porque na verdade o Puma não é órfão de motor, né? Um carro de plástico raiz, vamos dizer, porque ele é um carro de fibra que o cara poderia ter montado o motor que ele quisesse, inclusive um Ford. Na verdade, pela conveniência, ele acabou fazendo com o GM 6 em linha, mas eu lembro que esse carro era fantástico. Tive a oportunidade de ver ele ao vivo, com blower, tinha tudo. Pra época era hoje em dia é comum a gente ver, mas pra época o cara estava na vanguarda ali, o cara estava muito à frente de tudo que aparecia. E eu não sei o que aconteceu, se aconteceu um acidente com o Puma, eu jamais teria feito aquilo, mas ele pegou o motor do Puma, a revista Oficina Mecânica falou isso, falou, o Dimas pegou o motor do Puma e colocou no Escort. Esse, de todas as adaptações que eu vi, foi a mais fantástica. Eu vou ver se eu encontro alguma foto na internet desse Escort. Tá escrito, ele é vermelho, do lado é branco e está escrito de MAP na porta. Também na vanguarda ali a gente começou a ver esse tipo de coisa no Brasil, provavelmente 15 ou 20 anos depois daquilo. Muito bonito o carro e eu tive a oportunidade de ver ele numa prova de arrancada em Interlagos. Certamente ali o cara seguiu escola americana ali, o cara não estava soldando as coisas ali aleatoriamente. O cara fez na verdade uma bolha de Escort, fez provavelmente um chassi tubular ali, e aquele era um carro que dava trabalho aí no início dos anos 90 nas arrancadas aí. É um carro famoso, eu espero que alguém consiga localizar alguma foto, eu mesmo vou procurar. Bom, a gente vai ficar por aqui, muito obrigado a todos os que participaram, sem exceção, peço desculpas àqueles que a gente acabou não tendo tempo para ler as dúvidas, peço desculpa. E a próxima série que vai acabar, amanhã a gente tem a mobilete, domingo a gente vai ter a Kombi, eu não sei se vai ser a sua ou se vai ser alguma outra Kombi, mas eu acho que a próxima série que acaba é a mobilete. Aí a gente vai fazer um vídeo a gente vai colocar aqui no Tonela Oficial no Facebook o espaço para vocês colocarem as dúvidas da mobilete. Eu acredito que é bom até a gente separar em dúvidas na questão da ciclística dela ou da pintura, e depois dúvidas específicas do motor. Afinal, a série do motor vai começar amanhã e eu acho que vai gerar bastante dúvida. Mais uma vez, muito obrigado por verem os nossos vídeos. Sigam nossa página facebook.com Tonela Oficial e Marcelo Tonela no Instagram. Muito obrigado e até amanhã.